Olá, eu sou Cláudia Vale e hoje eu vim falar sobre estruturação de uma área de experiência do cliente. Geralmente, quando uma empresa começa a trabalhar o tema de experiência do cliente, uma pergunta aparece. A gente deve criar uma área de experiência do cliente ou a gente deve pegar a experiência do cliente e colocar como responsabilidade de uma área já existente? Existem 3 fatores principais que toda empresa deve avaliar para responder a essa pergunta. O primeiro deles é o porte da empresa. Geralmente, uma empresa de grande porte é aconselhável que se crie uma área de experiência do cliente. Por quê? Porque experiência do cliente não é algo que se trabalhe exclusivamente em uma área. Na verdade, a experiência do cliente vai mexer com a organização como um todo. Se a empresa possui um porte grande, ela provavelmente tem vários departamentos e muitos colaboradores. Fica muito complicado para uma área que já tem outras funções tocar todas as iniciativas de experiência do cliente numa organização desse porte. O segundo fator que tem que ser avaliado é a aderência do tema dessa área que já existe com a experiência do cliente. Se você junta a experiência do cliente como uma função e coloca dentro de uma área que tem um tema totalmente oposto ao que é trabalhado em experiência do cliente, vai gerar um conflito interno. E o terceiro ponto que precisa avaliar é, se vocês decidirem colocar a experiência do cliente como uma responsabilidade de uma área já existente, vocês precisam avaliar o volume de atividades que essa área já tem. Porque a experiência do cliente não é uma atividade, uma iniciativa que tenha poucas ações. Ela tem muitas ações. Você pode até colocar fases nessas ações, mas a gente vai ter muita atividade dentro da empresa. Se você pega a experiência do cliente e coloca como mais um tema dentro de uma área que já tem muitas atividades, provavelmente ela não vai colocar foco ou não vai se dedicar da forma que é necessário para desenvolver o tema de experiência do cliente. Existem alguns cuidados que toda empresa precisa ter quando ela decide criar uma área de experiência do cliente. A primeira coisa é encarar essa área não como a área que vai cuidar, que vai transformar a experiência do cliente, mas sim uma área que vai servir como uma consultoria interna para ajudar as outras áreas da organização que realmente vão entregar essas experiências. É muito comum, quando a empresa não trabalha direito o conceito de experiência do cliente junto dos seus colaboradores antes de criar a área, é muito comum que, ao criar, toda a organização ache que a responsabilidade de experiência do cliente é dessa área, quando, na verdade, a responsabilidade de experiência do cliente é da organização como um todo. O que essa área vai fazer é facilitar, ajudar e apoiar as outras áreas no desenvolvimento dessas iniciativas relacionadas a CX. Um outro cuidado muito importante que precisa ter é não considerar a área de experiência do cliente como uma área de projetos. Ela é uma área de transformação cultural e transformação de mentalidade que possui, sim, suas metodologias, suas técnicas e melhores práticas, mas ela não é uma área exclusiva de projetos. Podem até existir projetos que essa área vai tocar, mas ela não pode ser encarada como uma área de projetos, porque projetos têm começo, meio e fim, e experiência do cliente não. A experiência do cliente é uma transformação que a gente conduz toda a organização nesse sentido. Terceiro cuidado que toda empresa precisa ter ao decidir criar uma área de experiência do cliente é com relação a quem vai liderar essa área. Será que é melhor a gente ter um líder que conhece da operação da empresa ou um líder que se comunica bem e que influencia outras áreas, outras pessoas da organização? É muito melhor para liderar uma área de experiência do cliente que você tenha um líder influente e com boa comunicação, que possa influenciar e convencer as outras áreas sobre a importância de experiência do cliente, do que um líder que conhece da parte operacional. A parte operacional ela é super importante para uma área de experiência do cliente, mas não necessariamente a pessoa que vai liderar essa área, a pessoa que vai conduzir os trabalhos dessa área com as outras áreas da empresa, precisa ser a pessoa expert em toda a operação da empresa. Para isso, ela vai ter uma equipe, e aí sim, essa equipe precisa ter conhecimento sobre a operação da empresa, e essa pessoa, esse líder da área de experiência do cliente, o papel dele vai ser influenciar e comunicar muito bem, tanto a estratégia quanto os objetivos relacionados à experiência do cliente. E o último cuidado que toda empresa precisa ter é não considerar o foco da área de experiência do cliente como foco de uma área exclusiva. Na verdade, a área de experiência do cliente ela vai transitar por todas as áreas da organização com um objetivo único: melhorar ou inovar a experiência que essas áreas entregam para os seus clientes, sejam clientes internos ou clientes externos. É lógico que você pode criar
ondas de trabalho, fases de trabalho, começar com determinada área e aos poucos ir avançando na estratégia de experiência do cliente, mas nunca você deve já colocar uma área de experiência do cliente com um foco único. Você comunica para a organização as fases de trabalho e que vão envolver todas as áreas da empresa, mas que vai começar com uma, mas que o foco da área como um todo é trabalhar todas as áreas da organização e conduzi-las a essa melhoria ou essa inovação da experiência que vai ser entregue para os seus clientes. No próximo vídeo eu vou falar sobre a importância da empresa criar uma identidade para a experiência que ela vai entregar para os seus clientes.